mesmo com esse tipo de classe de escravo, a vida não era fácil para ninguém. Opressão, perseguição, o significado de ser escravo é ser posse de alguém. E a classe que mais sofria era a que trabalhava no campo. Então essa classe, por uma necessidade de sobrevivência, por que sobrevivência? Muitas das vezes quando eles eram castigados, seja pelo motivo de não ter condições de trabalhar, por ter feito algo errado, porque o seu senhor estava estressado. Então esses maus tratos, por muitas das vezes, levava esse escravo, esse escravizado à morte. Então, primeiro por uma necessidade de sobrevivência, que a capoeira ela começa a ser co-criada, ela começa a ser construída, ela começa a ser desenvolvida. E como assim? Então, existem duas vertentes, tá? Existe uma vertente que a capoeira veio da África, pronto, e a outra que ela veio, ela foi criada no Brasil. Eu acredito que ela foi criada no Brasil. O que veio da África? Os elementos, tá? Um exemplo, a capoeira ela tem o seu desenvolvimento em formato de dança. Eu acredito que isso sim veio da África, a dança, né? Mas os movimentos, a técnica dos golpes e todos os seus componentes, como um exemplo, a orquestra, a entradas e saídas, eu acredito que tudo isso foi criado no Brasil, tá bom? Então vamos lá, por essa necessidade de sobrevivência, alguns textos apontam, algumas literatura, que o escravo ele se inspira nos animais, né? Porque eles não tinham uma técnica de defesa, então eles começam a observar os animais, como os animais se defendem. Tanto é, se você observar, se você fizer um comparativo das lutas em geral, você vai observar que a capoeira é a única luta que ela se defende saindo da direção do ataque. Ela não bloqueia os ataques, ela simplesmente desvencilha, né? É muito parecido quando um animal, né, está em fuga, que um outro tenta, né, pegá-lo. O que ele faz? Ele se desvencilha, então ele faz mudanças de direção. Um exemplo, um leão quando está perseguindo uma zebra, que o leão faz o ataque, a zebra não enfrenta esse leão. A zebra é o que? Ela corre, ela muda de direção, e quando ela tem uma oportunidade, ela dá um coice. E aí, se pegar na cabeça do leão, era uma vez leão. Então, o movimento da capoeira, a dinâmica da capoeira, ela é muito parecida. Os golpes eles são aplicados em direção à cabeça, tá? Todos os golpes traumatizantes eles são aplicados em direção à cabeça, ou seja, tem a intenção, tá, de eliminar mesmo o seu oponente, né? De ter uma oportunidade de sobreviver. É claro que no processo de desenvolvimento da capoeira, quando esses golpes vêm, né, o capoeirista ele consegue se desvencilhar, ele consegue balançar, ele consegue sair da direção, tá bom? Mas uma coisa que eu quero que vocês entendam é que quando esse golpe vem, o outro capoeirista ele não bloqueia, ele não tira esse golpe, simplesmente ele sai da frente, tá bom? Então a gente entende essa questão de desenvolvimento comparada, né, ou parecida ou assimilada com os animais em si, tá bom? Então ela começa a ser estudada, desenvolvida, né, primeiro nas senzalas, né? Quando eu digo na senzala, alguns estudos já apontam que em Palmares, antes dos bandeirantes atacar Palmares, eles já estavam estudando estratégias de guerra, né? Seriam movimentos de guerra, mas ainda não era a capoeira, talvez os pontapés, que seja. E quando Palmares é invadido, né,
que esses escravos retornam para as senzalas, aí sim começa essa dinâmica da cocriação da capoeira, onde eles unem os movimentos, né, de ataques, então os coices, as cabeçadas, com a dança, tá? Ele une isso com a dança. E por que com a dança? Porque a dança ela era permitida, o escravo ele era permitido a dançar. Porque para o seu senhor, quando o escravo dançava, no dia seguinte ele produzia mais, né? Então a dança ela fazia muito bem para o humor desse escravizado. Então eles começaram a esconder a capoeira na dança. E para dançar precisa de música, né? E é por isso que a capoeira tem música, tá? Eu já participei de rodas de diálogo, onde algumas pessoas apontaram, olha, a capoeira ela tem vínculo religioso, porque todas as danças elas têm um cunho religioso. Realmente não todas, mas a grande maioria das danças ela tem uma ligação espiritual, tá? Relacionada a um agradecimento e tal. Mas a capoeira, a dança, ela veio depois, né? Não foi assim, vamos dançar e colocar a capoeira, não. Ela foi acontecendo, tá? Mas a necessidade de esconder a dança, ela veio depois, tá bom? Então aí ela passa por esse processo de construção, né? O nome capoeira, essa palavra, ela vem do tupi-guarani, que significa mato ralo, mato rasteiro. E aí, como que esse nome atrelou a capoeira? Como esse nome veio à prática expressiva? Quando esse escravizado ele fugia, tá, em busca de liberdade, ele fugia pela capoeira, que era o nome do mato, o nome da mata, né? Então esse escravo ele fugia pela capoeira e ele era perseguido, né? Então o capitão do mato, o feitor, eles iam atrás desse escravizado para recuperá-lo, né? E dentro disso, os dois eles entravam em luta corporal, o escravizado e o feitor, ou o capitão no mato, que seja. E na maioria das vezes o escravo vencia, né? O escravizado vencia. E quando esse feitor voltava todo machucado, né? E aí perguntavam-se para ele, poxa, cadê o escravo? Aí ele respondia, o escravo me venceu na capoeira. Esse feitor estava falando do local, me venceu na capoeira local. E aí essa prática ela foi ficando tão comum, que acabou passando-se o que a expressão corporal passou a ser conhecida como capoeira. E olha que bacana, como com uma dança que veio supostamente da África, tem o nome de Tupi-Guarani, né? Porque não é. Uma outra coisa, se a capoeira ela tivesse sido criada na África realmente, nos países africanos teriam mais focos de capoeira. Os países que aderiram à abolição, os países que aderiram à escravidão teriam focos de capoeira. E quando você olha até mesmo no Brasil, né, que vieram muitos escravos para cá, não houve foco de capoeira em todas as cidades, em todos os estados. Não, foi gradativo. Começou-se ali na Bahia, né, no Recôncavo baiano. Dali ela passou para outros bairros, tá, da Bahia. Foi para Salvador, que é a capital da Bahia. Depois ela sobe para Pernambuco. Em Pernambuco ela não se mantém, né, pelas perseguições. Aí é criado-se o frevo, né, em cima da capoeira. Depois ela desce para o Rio de Janeiro, ganha-se força, né, principalmente pelas maltas. Depois vem para São Paulo e passa aí para outros estados. E olha só que interessante. Eu moro aqui em Santana de Parnaíba, São Paulo. É uma cidade muito antiga, né? Tem 440 anos, 444 anos. Aqui teve, né, escravidão, tá? As casas, né, as igrejas, elas foram construídas por escravos, né, a mão de obra. E o que acontece?
Quando acabou a escravidão, o pessoal do Cururuquara, que é um bairro aqui da cidade, eles plantaram, né, acho que foram 10 pés de coco, né, para relembrar essa data da abolição. E o cultivo deles, né, a cultura que eles praticavam e praticam até hoje é o samba de bumbo. E olha só, aqui teve, né, que tem descendentes de escravos, mas não praticavam capoeira. Capoeira foi chegar há 40 anos atrás, né? Então, assim, você vê se até no Brasil a capoeira não foi muito bem difundida, né, por esse processo de ser criada e indo para outros estados, você imagina na África. Imagina também outros países que tiveram povos escravizados que entendem de capoeira, por exemplo, Estados Unidos, Holanda, próprio Portugal, tá bom?